Evangelho de João, capítulo 8. Nós leremos do verso 1 até o verso 11. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele assentado, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a iluminação do nosso Deus sobre nós. Vou pedir ao irmão Roberto que nos conduza numa oração, pedindo a condução e iluminação do Espírito. Vamos orar. Amados, nós estamos aí às portas de 2016. 2016 depois de Cristo. E esse texto tem muito a nos dizer sobre isso. Principalmente se olharmos a passagem do ano como uma oportunidade de um novo começo. Se nós olharmos para a passagem do ano também como um hebreu olha. Geralmente dentro da cultura brasileira, as pessoas se cercam de algumas coisas que julgam elas farão um ano melhor. Então tem gente que atravessa o ano de branco, que é o costume mais conhecido. Algumas pessoas seguem certos ritos religiosos que julgam que vão fazer com que o ano seja de dias agradáveis e de sucesso. Inclusive, um dando ao outro o voto de um feliz ano novo. O que há de novo realmente no ano que se começa? Então, é interessante que nós nos apropriemos do conceito judaico de passagem de ano, porque eles eram o povo de Deus. No meio do povo pagão, que semelhantemente a nós faziam uma série de rituais, o povo hebreu, até os seus próprios rituais, tinham que ter alguma razão de existir, e essa razão geralmente estava ligada com a preparação deles para a grande vinda do Messias, do Salvador. Então esse aqui foram um dos poucos anos na história de Israel que eles estiveram na presença do próprio Messias, que era fundamental na passagem do ano. O que era a passagem do ano para um hebreu? Bom, a passagem do ano não se dá na mesma época que a nossa, porque os meses dos hebreus são um tanto diferentes do nosso. Eles são meses de dias iguais.
Aí, para corrigir, é o ano lunar. Eles seguem o ano pela lua. O nosso ano é o ano solar. É exatamente o trajeto, nosso trajeto em relação ao Sol, das estações do ano que acabam dando. Então, nossa passagem de ano se dá por agora. E ano que vem vai ser um ano bissexto. O que é um ano bissexto? É que de 4 em 4 anos acrescenta-se um dia no calendário, no mês de fevereiro, ao acréscimo de um dia, porque, na verdade, todo ano tem 365 dias e 6 horas. Nós não temos como dar atenção a essas 6 horas. Então, quando você junta 4 anos, 6 horas que sobraram, dá um dia. E daí, agora, em 2016, teremos mais um ano bissexto. Se você olhar no calendário, né? Aliás, se você tiver 2 calendários, dê um para mim, porque eu não consegui nenhum até agora. A crise foi tão séria que eu bato nas farmácias, nos lugares que geralmente dão, né, que no ano passado eu ganhei calendário, deram gratuitamente. Esse ano não sobrou dinheiro, ninguém está... O sujeito falou, fizemos pouco e já acabou. Eu estou achando que eles não fizeram nada, né? Então, veja só, se você olhar no seu calendário, você vai ter no dia 29, em fevereiro, um dia a mais, que é uma forma de corrigir as horas que nós perdemos do ano solar, porque nossos anos nós contamos 365 dias só. Para corrigir isso, acrescenta-se um dia e fica tudo igual com a volta do sol, com as estações do ano. Não é assim? Como que o hebreu fazia? Queridos, eles na verdade eles tinham 12 meses também, só que a cada, acho que se não me engano eram, aqui eu não sei quantos anos propriamente dito, se não me engano era um período bem maior, eles acrescentavam um mês. Assim eles corrigiam o calendário lunar. O que no calendário hebreu eles fazem é que eles acrescentam mais um mês. De tempos em tempos, o ano tem 13 meses para compensar os dias que perderam anteriormente. E outra diferença do nosso calendário para o calendário judaico está em relação à contagem dos anos. Nós, e quase praticamente o mundo todo, e até os hebreus de hoje, são obrigados a contar o ano a partir do nascimento de Jesus. Como eles não creem que Jesus seja o Messias, a contagem dos anos hebraicos é a partir da criação. E no cálculo deles, a gente está com 5.776 anos. É interessante, 76 anos. Quando chegarmos entre setembro e outubro, aí a passagem de ano deles, e aí vai haver uma troca de ano. Mas esse aqui, eles estão entrando em setembro e outubro agora, eles comemoraram a passagem do ano, que tem um nome muito bonito, muito especial, e que tem tudo a ver com o texto que nós vamos ler. Tá? A passagem do ano tem, nós chamamos dia de ano, temos vários nomes, tem gente que usa o nome francês, né? Réveillon. Réveillon significa revelação. E daí você tem vários nomes usados, mas os hebreus têm um nome muito especial que eu vou guardar segredo, daqui a pouco eu conto, porque tem a ver com o nosso texto. Mas o importante é que há essas características. Em vez de acrescentar um dia, eles acrescentam um mês. Em vez de contar a partir de Jesus, eles fazem um cálculo a partir da criação. Um determinado rabino fez o cálculo e os hebreus abraçaram. Para eles, Adão e Eva foram criados. Aí eu não estou falando do tempo de existência da Terra, mas da criação de Adão e Eva. Nós temos, segundo os cálculos deles, 5.776 anos. Estamos caminhando para 6.000 anos de existência da Terra. Esse é o cálculo judaico. E, como eu disse, o nome. Como eles chamam esse dia em que eles mudam de ano?
eles chamam, o nome hebraico é Yom Kippur. Yom Kippur. O que é isso? Yom é dia. Tá? Então, dia, Yom. Kippur vem de um verbo da onde sai aquela palavra kippar. Vocês já viram que o hebreu usa aquela cobertura? Quando é só um gorrinho que eles põem aqui atrás, é chamado de kippar. Porque é do mesmo verbo que diz ali cobrir. Então dizem eles que quando nós estamos orando, tanto Deus e os anjos estão olhando nós de cima. Então você não pode orar, nem dizer certos textos da Bíblia, se não estiver com a cabeça coberta, em respeito a eles, especialmente a Deus. Mas eles também creem que os anjos estão nos olhando de cima. Então quando nós oramos, os anjos ouvem. Então, em respeito a Deus, para mostrar até para os anjos, com respeito a Deus, o hebreu cobre a sua cabeça, e isso chama kippar, que quer dizer cobertura. Por que Yom Kippur? É o dia da cobertura. Kippur, que já é uma mudança no verbo, tem um sentido mais amplo do que meramente cobrir. Kippur significa perdão. Eu não sei, os irmãos, muitos aqui gostam do versículo, eu acho maravilhoso esse versículo, que diz, qualquer dia a gente prega sobre ele, se eu já não preguei aqui, né? Que diz, aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Lembram disso? É Provérbios, se não me engano, 18:13, 28:13, acho que é 28:13. Lá diz quem encobre suas transgressões. Então, se você apresenta diante de Deus, você encobrindo, disfarçando, camuflando o seu pecado, você não prospera. Porque você mesmo não tem o direito de cobrir o seu próprio pecado. Mas quando você expõe os seus pecados, que são vergonhosos, nós, quando aproximamos de Deus, queremos dar uma de tão bom quanto Ele, para não sentirmos vergonha das coisas que fizemos. Mas o livro de Provérbios diz, quem confessa e abandona o pecado, esse alcançará a misericórdia. Então, cobrir o pecado não é uma coisa que nós podemos fazer. Porque o perdão no hebraico, é interessante que o Novo Testamento foi escrito em grego. Em grego, perdoar o pecado ou pedir perdão é pedir que a pessoa deixe o pecado. Como abandonar. Como você está seguindo com um peso, uma mochila, alguma coisa, uma bagagem sua, você larga no lado da estrada e vai sem ela. Então, quando você deixa, no grego dá a ideia de você abandonar, de você deixar. No hebraico a ideia é cobrir. Cobrir para que não seja visto. Só que esse versículo de Provérbios deixa claro para o hebreu que nós não podemos cobrir nossas próprias faltas. Não há nada que eu possa cobrir o meu pecado diante de Deus. E fiquem calmos que agora mesmo eu venho para a mulher samaritana, para a gente entender o sentido do perdão que Jesus nos fala. E certamente, se estiver entre as nossas lições, os professores que estão expondo João vão fazer isso com muita propriedade. Então não é tanto o episódio, é muito mais a ideia hebraica de perdão que eu quero fazer. Como eu disse, o hebreu é deixar. É dizer, não leve em conta, Deus, as coisas que eu fiz. Então, para o grego, é deixar. Deus deixa para lá aquilo que aconteceu. A ideia de perdão do grego é bem limitada. Para o hebreu é cobrir. O pecado ainda está ali, mas ele é coberto e ninguém consegue enxergá-lo mais. Como que esse pecado era coberto? Ele é coberto por sangue. Para vocês verem que esse texto tem tudo a ver com Jesus. Observem bem. O pecado era coberto com sangue. Qual que era a ideia? Porque exatamente no Yom Kippur, ou no dia do perdão que o hebreu celebrava, que era a passagem do ano, depois de perdoado eles começavam um ano novo, é interessante que era morto um cordeiro. Eles pegavam um animalzinho, né, um filhote macho da ovelha, que não tivesse defeito, um cordeiro de 1 ano,
Esse cordeiro era apresentado, esse carneirinho, né? Era apresentado ao sacerdote, a pessoa dava o seu próprio cordeiro, e pelos pecados daquele homem, da sua casa, da sua família, aquele cordeiro era sangrado. O sangue dele era derramado sobre uma bacia de bronze. E quando esse sangue era derramado, o sacerdote, ali no altar era lugar de sacrifício, e aí a gente vai fazer. Tem gente na igreja que chama isso aqui de altar. Isso aqui não é altar, queridos. Isso é um termo católico. Porque o católico acredita que em cada missa Jesus é novamente crucificado. Missa quer dizer exatamente isso. Seria uma repetição do sacrifício. Por isso, diante do olhar católico, lá na frente, quando o padre celebra e consagra a hóstia e o vinho, é o corpo de Cristo mesmo e o sangue de Cristo que aquela hóstia e aquele vinho vai se transformar. A famosa transubstanciação. Muda a substância. A Igreja Católica acredita nisso. Inclusive, as crianças, não sei hoje, mas antigamente eram instruídas a não morder a hóstia, porque já tinha virado o corpo de Cristo, depois de consagrado, sairia sangue, machucaria Jesus. Então a hóstia deve ser dissolvida na língua. Daí a ideia católica de missa. Por isso eles têm um altar, porque o sacrifício se repete. E o sacerdote, para eles, é o padre. Na doutrina presbiteriana, cada crente é um sacerdote de Jesus. E exatamente por isso, isso aqui não pode ser chamado de altar, porque nós não vamos matar ninguém aqui. Tá? Isso aqui é a plataforma. Eu só estou um pouquinho mais alto que vocês, para vocês poderem me enxergar. Tá? Então, fique claro aqui, nós não temos altar. Então, o templo católico é assim, dessa forma, porque eles entendem que o sacrifício de Jesus se repete a cada vez que a Eucaristia, que é uma palavra grega que significa gratidão, agradecimento, cada vez que a Eucaristia se repete, Jesus é morto de novo. Não é o que nós cremos, e nem cremos que pão vire corpo de Jesus e nem vinho vire sangue. Mas só para mostrar essa diferença aos irmãos, exatamente era levado no altar, o animal era morto no altar, e o sangue era trazido e derramado na tampa da Arca da Aliança. Por que isso? Porque dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei quebradas. Quando Moisés desce do monte, ele observa que o povo, enquanto ele estava lá em cima, o povo construiu um ídolo, um bezerro, e dançavam e cantavam em louvor ao Deus que tirou eles do Egito. A necessidade de idolatrar uma estátua era tão grande, algo visual, que o próprio Arão se deixou levar, e eles construíram um bezerro de ouro. Moisés ficou tão indignado que ele quebrou as tábuas da lei. E Moisés era o homem mais manso da terra naquele tempo, queridos. É assim que a Bíblia o chama. Moisés não suportou ver o povo tão rapidamente abandonar o Deus de Israel para cultuar uma estátua. Então, qual que foi a mudança? A mudança foi que as tábuas da lei, por ordem de Deus, foram guardadas dentro da Arca da Aliança, que era uma lembrança que o povo não honrou a aliança que foi feita. Quando a Arca da Aliança foi feita, as tábuas quebradas da lei foram colocadas ali. Então, a cada ano, o povo hebreu comparecia diante de Deus e a Arca da Aliança era uma lembrança do nosso pecado. Que nós não conseguimos cumprir uma lei justa, e fomos incapazes de cumprir. Os rituais até que o hebreu cumpria bem, mas a lei moral, o homem tinha grande dificuldade porque ele era pecador, viciado em pecado. Então o próprio hebreu comparecia diante de Deus com a ideia das tábuas quebradas. A Arca da Aliança era feita de madeira nobre, mas a tampa da arca era de ouro. A ideia que nós podemos inferir dali é que o povo hebreu estava mostrando que nem a madeira, a bela madeira que compunha a arca, nem a arte e nem mesmo o ouro conseguiriam mudar o olhar de Deus.
Deus não se vendia. Então, quando Deus olhava aquela tampa de ouro, ele via as tábuas da lei quebradas. Então, era preciso cobrir a tampa da arca, para que quando Deus olhasse, ele visse o sangue do cordeiro. Era isso que o hebreu entendia. Que Deus, olhando o sangue do cordeiro, a vida, porque sangue para o hebreu significava a vida, daí eles não comerem sangue, para você não comer a vida da outra pessoa. Então, os hebreus olhavam para o sangue aspergido sobre a arca e diziam o seguinte: agora o nosso pecado está coberto. Ou, num português mais simples, nosso pecado está perdoado. Por isso, esse sacrifício de passagem de ano significava o seguinte: você não teria direito a viver o próximo ano por causa do pecado. O que nós fizemos tira todo o direito à vida. Porque qual que é o salário do pecado, queridos? O apóstolo Paulo, como um bom rabino, disse isso. O pagamento que nós temos pelo pecado é a morte. Essa é a retribuição que você vai ter. E Deus é justo. Retribuiria com bem quem cumprisse a lei. E retribuiria com condenação, com morte, quem transgredisse a lei. Era um pacto. Ele tirou o povo do Egito, um povo que ia morrer no Egito. Ele tirou, deu terra, deu tudo. Por quê? Porque havia o ano do perdão, o sacrifício do cordeiro. Então, no dia do perdão, eu vou repetir sempre, porque quando vocês ouvirem na televisão, vocês vão lembrar. Para o árabe, o sagrado para eles é o Ramadã. O árabe também tem outro calendário, mas são obrigados a seguir o nosso, o cristão. Mas os muçulmanos têm outro calendário, um calendário muçulmano, que começa a contar a partir do dia em que Maomé fugiu, perseguido em Meca, ele fugiu para a cidade de Medina. Quando ele faz essa fuga, os árabes chamam de Hégira. E ali Maomé consegue discípulos e muita gente rica, e com um verdadeiro exército ele volta a Meca e mata todos os infiéis que não se curvassem diante do Deus Alá. Então, quando alguém por aí disser que a religião muçulmana é uma religião pacífica, não conhece a história. Maomé matou quem não seguia o culto que ele ensinava. Ele não matava cristão e nem judeu. Mas os infiéis, os idólatras que praticavam feitiçaria, que adoravam estátuas, Maomé matava. Ou ele se convertia ou ele morria. Então, essas pessoas que atacaram na França, as Torres Gêmeas e tal, só estão seguindo o que o seu mestre fez, que era um grande admirador de Jesus e de Moisés, e que conhecia muito bem as Escrituras. Daí nasceu o islamismo. Mas isso aconteceu lá no final lá dos anos 500 depois de Cristo. Então, Maomé vai viver ali quase 600 anos depois de Cristo. Tá? Para você fazer uma associação. Voltando para Moisés e para o povo hebreu, o sacrifício dava direito a você viver ao próximo ano, porque os seus pecados foram lavados. Os seus pecados estão cobertos com sangue. Se você praticar nesse ano mais pecados, então no fim do ano vai haver um sacrifício. Quem era pobre e não podia dar um cordeiro, porque era muito caro, comida era uma coisa muito preciosa, como roupa também. Quem não tinha dinheiro, sacrificava pombo. Podia levar um pombo para ser sacrificado, mas o sangue daquele pombo é que ia cobrir a tampa da arca. E mais, se fosse uma pessoa rica, podia dar um boi, né? Um touro. Um touro era sacrificado, e aí tem mais sangue ainda. Era essa divisão que havia em Israel, mas o principal era o cordeiro. O cordeiro que representa Jesus. Então veja só, esses sacrifícios eram feitos para te dar direito a entrar um ano seguinte, porque você não tem direito se você for entrar o ano com pecado. O certo é você ali, diante de Deus, dizer: o que você tem para oferecer? Senhor, não tenho nada. Eu pequei contra o Senhor.
Ah, você não seguiu a lei? Não. Então você vai morrer. Só que o nosso Deus é cheio de misericórdia e proveu um jeito de que morrendo o animal, eu não precisaria morrer. Daí eu tenho o direito de entrar no próximo ano, porque Deus me perdoou. Essa era a ideia do hebreu do Yom Kippur, ou o dia do perdão, que é muito celebrado pelo hebreu, talvez a data mais importante, e na passagem do ano, então, havia, quando eles tinham templo, hoje eles não têm templo mais, mas quando eles tinham templo, eles sacrificavam um cordeiro pelo povo. O que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tem a ver com a resposta de Jesus. Jesus se levanta e pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles ficou? A resposta da mulher: nenhum, Senhor. Então Jesus diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Qual foi o cordeiro que morreu para que essa mulher pudesse ser perdoada? Que Jesus em tudo cumpriu a lei. É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Por que fizeram de Jesus o juiz da mulher? Lá em Lucas tem uma passagem em que alguém tenta usar a pessoa de Jesus como um juiz, um rabino. O rabino decidia as causas domésticas. Então, quando Jesus pregava e multidão seguiam, e Jesus doutrinava uma doutrina reta, uma doutrina de amor, uma doutrina de vida consagrada, um homem se animou e disse a Jesus: Senhor, manda que meu irmão me dê minha parte na herança. Está lá em Lucas, lá pelo capítulo 15 e 16. Manda que meu irmão me dê a parte da herança. Quer dizer, parece que o pai morreu e o irmão abraçou tudo e ele ficou sem nada. Jesus recusou, porque ali era um pedido sincero. O rapaz recorreu a Jesus como a um juiz. Então Jesus responde sinceramente para ele, falou: quem foi que me colocou como juiz entre vocês? Eu não estou aqui para isso. Mas eu vou te ensinar uma coisa, você vai sair daqui com uma coisa mais preciosa do que o tesouro. A vida do homem é muito mais do que o corpo. E o corpo é muito do que as vestes. E o corpo é muito mais do que a comida. Um homem encheu o seu celeiro, etc, etc. E aí, quando ele pensava em ampliar os seus celeiros, Deus disse a ele: louco, essa noite vão pedir a tua alma. E aquilo que você guardou vai ficar para quem? Jesus conta toda essa história em função do rapaz ter pedido. Mas Jesus recusou o posto de juiz, que era uma honra. Mas Jesus disse: não foi para isso que eu vim. Ou seja, ele tinha as autoridades, mas Jesus disse: quer saber? Deixa o seu irmão ficar com o tesouro. Esquenta a cabeça, você vai agora sofrer por causa disso, passar a sua vida sofrendo, porque você poderia ter isso, ter aquilo, se seu irmão não tivesse te roubado. Então Jesus trabalha na ordem inversa. Jesus quer colocar os verdadeiros valores. Não vai te fazer falta. Talvez se você calar a boca, o seu irmão vai adquirir a consciência e vem compartilhar com você. Ora a Deus. Mas esquece isso. Jesus então deixou de ser juiz para ser conselheiro. Um bom conselheiro. Aqui, nesse caso, Jesus não recusou o cargo, a incumbência, o encargo de julgar a mulher. Algum irmão quer sugerir por que Jesus não recusou dessa vez? Ele poderia ter dito, falou: eu sou do Sinédrio. Os hebreus diriam não. Então, eu tenho o direito de condenar essa mulher? As pessoas diriam: mas o senhor é mestre. Ele falou assim: mas quem foi que disse? Vão lá procurar suas autoridades. Jesus não fez isso, queridos, para salvar a vida dessa mulher. Ele aceitou a incumbência, porque foi colocado a missão dele em jogo, mas especialmente havia uma vida em risco. E de uma forma injusta, o homem que estava praticando adultério, porque adultério é uma coisa que não se pode cometer sozinho. Não o adultério formal. Ele não pode ser feito sozinho. Então, quem é que estava com ela? Cadê o homem ou o rapaz que estava ali naquele ato pecaminoso? Ninguém fala nada sobre o homem. Mas a mulher, como é frágil, como não tem quem a defenda,
e foi flagrada em adultério, ela é levada, exposta à humilhação e seria apedrejada para cumprir, segundo os homens, a lei de Moisés. Então percebam bem por que Jesus aceita esse cargo. Por isso a gente já sabe, né? Pela mulher e até porque colocaram alguma coisa da sua missão em jogo, mas eu creio que foi especialmente pela mulher. Mas há uma coisa aqui que é interessante. Como é que a gente faz perdão sem derramamento de sangue? Os hebreus já diziam isso. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Não é isso? Está lá o Epístola aos Hebreus citando, se não me engano, o livro de Levítico, que ensinando a eles, vocês têm que derramar o sangue sobre a tampa da arca, porque se você não derramar o sangue na tampa da arca, não tem remissão de pecado. Você entra com dívidas para o próximo ano. Você corre o risco de Deus pesar a mão e você morrer no primeiro dia do ano. É direito de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se não houver remissão, alguém precisa remir o seu pecado. Se ele não fizer isso, o sacerdote, o cordeiro, você pode morrer a qualquer hora desse ano. Mas olha que interessante aqui, queridos. E a Bíblia nos diz que Deus odeia a violência. Eu queria que os irmãos observassem bem isso, que há várias passagens da Bíblia. Paulo, inclusive, diz aos coríntios, se vocês querem viver com contenda, com briga, com rixazinha entre vocês, vocês estão no lugar errado. A casa de Deus não é lugar para isso. Interessante. Paulo diz isso lá, se não me engano, é no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Se alguém quer viver a contender, saiba que a casa de Deus não é lugar para isso. Vai procurar outra entidade, outro lugar para fazer intriga, para fazer política. Vai procurar outro lugar para criar partido, os pró-fulano, os contra-ciclano. Isso não pode haver na casa de Deus. Não haja divisão entre vós, escreveu Paulo. Então, se alguém quer viver a contender, essa não é a lei na casa de Deus. A casa de Deus é uma casa de paz, onde os irmãos são unidos e se ajudam, e consideram cada irmão como parte do seu próprio corpo, sem distinção. Então, é só ler a carta aos Coríntios, você vai ver claramente que é uma epístola que bate duro na igreja de Corinto, mas porque quer promover a unidade dos irmãos. Um é de Apolo, outro é de Paulo e tal. Então, veja só. Caminhando, nós precisamos, então nosso Deus detesta a violência. E eu me lembro, no ano 2013, as ondas de assalto e de crimes estavam horríveis no Brasil. Todo mundo sendo assaltado. E os irmãos devem ter visto, pelo menos foram uns 3, 2 deles foi no posto de gasolina. Que o homem ia assaltar e na hora que estava assaltando ele tinha um ataque cardíaco e caía. O assalto morria ali na entrada. Não pense que não é juízo de Deus. Ninguém morre antes do dia que Deus determinou. Então Deus exerce juízo sim, ainda hoje. E o hebreu tinha razão de temer ao Senhor. Eu acho que muitos de nós diz que tem fé em Deus. Não, eu creio em Deus, creio em Jesus, mas não teme o Senhor. Não teme a sua mão. O mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe, o que diz o resto? Para que tudo te vá bem e você prolongue os seus dias na terra. Ou seja, quem desonra pai e mãe, tanto vai ser mal sucedido na vida, como uma outra coisa lhe acontece. Vai viver pouco. Talvez não veja os seus netos, porque desonra pai e mãe. Então são coisas que estão na palavra de Deus e que nós temos que estar atentos. Mas não que Deus não possa, por sua livre vontade, fazer com que o ímpio viva muito e ganhe muito dinheiro. Deus tem os propósitos dele e pode usar isso. Eu estou colocando aqui aos irmãos é que essa mulher não tinha como ser perdoada. Ela pecou? Pecou. Isso ninguém discute.
do homem não está presente, não é nada, só mostra a perversidade do coração de quem prendeu essa mulher. Eles não estavam preocupados em punir o adultério. O que eles estavam preocupados era em condenar Jesus. Então não era a sinceridade daquele rapaz que recebeu uma resposta de Jesus, dizendo: meu filho, a sua vida vale muito mais do que essa herança que o seu irmão está guardando, lá em Lucas. Agora aqui, Jesus está fazendo diferente. Ele está encurvado em terra e escrevendo, e os homens insistindo. Quero só voltar na narrativa para os irmãos notarem. Jesus sai para orar e de madrugada ele desce ao templo. As pessoas veem Jesus e estão sedentas de aprender com ele. Então começa a reunir uma multidão. Era exatamente o que os fariseus, os inimigos de Jesus, queriam. Porque levaram ele lá. Jesus tinha duas alternativas. Eu acho que muitos irmãos estão instruídos nisso. Se Jesus cumpre a lei de Moisés e diz apedreja, Jesus transgride a lei de Roma, em que só o governador romano tem o direito sobre a vida e a morte. O Sinédrio condenou Jesus, e tinha uma polícia do Sinédrio. Só que esse Sinédrio não pôde executar Jesus. Teve que pedir ao César ou ao representante de César, que era o governador Pôncio Pilatos. Portanto, se Jesus diz, cumpre o que Moisés disse, apedreja a mulher, era o plano deles, Jesus seria denunciado pelo assassinato daquela mulher. Se Jesus, por outro lado, diz, não apedrejem essa mulher, deixa ela embora, como os gregos falam, né? Afecim. Então, deixa, esquece, põe de lado. Os hebreus diriam, você está contra Moisés. Nós queremos cumprir a lei e você está nos impedindo. Você não merece ser nosso mestre. Então eles tinham ciúme de que tantas pessoas gostassem em Jerusalém. Em Jerusalém. Lá na Galileia era comum isso. Pessoas que seguissem Jesus. Mas agora em Jerusalém há uma multidão se cercando. E eles estavam enciumados porque bem no centro do poder deles, dos hebreus, do Sinédrio, de quem se julgava dono da lei, agora tem alguém ensinando a lei. Vamos mostrar que esse Jesus não é nada. Ele é um covarde que não vai deixar que apedreje a mulher. E se ele apedreja a mulher, a gente denuncia como assassino. E Jesus nem liberta a mulher. Você já ouviu falar de Código Penal, né? Já ouviu falar de Código Processual? Esse a gente fala menos. Código Processual é porque todo um julgamento ele tem que seguir um processo. Há um rito que ele tem que ser seguido. Vocês viram agora quando haviam julgado já, de certa forma, a questão da denúncia contra a presidente, que foi feita por Hélio Bicudo e mais 2 juristas, fizeram uma denúncia. Hélio Bicudo é um dos fundadores do PT. Hélio Bicudo denunciou a presidente para tirá-la do cargo. O Hélio Bicudo está revoltado com que transformaram o PT e que estão transformando o Brasil. É uma coisa horrorosa o que estão fazendo. Transformaram nossas escolas, estão transformando tudo no Brasil para pior. Porque o entendimento comunista é isso, todo mundo deve ser pobre e dependente do Estado. Então eles estão acabando com a classe média, vão acabar daqui a pouco, nós vamos estar em filas para obter algum tipo de benefício do governo, ou então a gente morre de fome. Essa é a ideia. Se você duvidar, vai ver o que foi a Alemanha comunista comparado com a Alemanha ocidental. Vê hoje o que é a Coreia comunista comparando com a Coreia do Sul, que é cristã e é protestante. A maior igreja presbiteriana está lá e a maior igreja evangélica do mundo, que é a Assembleia de Deus, está lá. Se você olhar a Coreia do Sul, ele é um exemplo. Exemplo de tudo, até de civilidade. Um amigo meu esteve num culto, numa Assembleia de Deus na Coreia. Por volta de 9.000 pessoas cabiam no ginásio. Todo domingo, lotado. E as pessoas sentadas por
linhas de banco e um diácono para cada fileira daquela. E quando uma criança queria água, todos eles ouvindo em silêncio a mensagem, não é como as assembleias daqui, todos ouvindo em silêncio, na maior disciplina. Quando uma criança queria uma água, ela levantava a mão, o diácono ia lá, pegava a criança pela mão, caminhava até o bebedouro, voltava e punha a criança no lugar, sem um barulho. 9.000 pessoas num templo. Aqui é difícil às vezes controlar 100 pessoas no culto, você imagina lá. Então, a Coreia do Sul é um país altamente rico. Coreia do Norte mal tem energia elétrica. O comunismo é uma desgraça inventada pelo diabo. Se você olhar quem foi Karl Marx, que é o inventor do marxismo, ele era um preguiçoso que vivia à custa da esposa. Quem tem estudado a história desse homem tem percebido que ele tinha tempo para escrever porque Engels e a sua mulher sustentavam para ele ficar à toa. Como são preguiçosos muita gente que está no governo hoje. Tá? Se você olhar como foi o desempenho no Rio Grande do Sul, você vai olhar que são pessoas que não fizeram nada. Eram muito bons para palanque, para reunir, para fazer movimento, para ocupar a escola. Eles são muito bons para isso. Mas para produzir, nunca produziram nada. São incompetentes. Então eu abri esse parênteses só para mostrar essa diferença que a gente tem que ver entre o que está acontecendo no nosso país. Mas para a gente também entender a questão de movimento. O que havia na cabeça desses homens era, na verdade, derrubar tudo o que estava sendo feito. Que Jesus havia juntado pessoas à sua volta. Eles não podiam suportar que as multidões começassem. O ensino de Jesus era cativante. Aqui no Evangelho de João, os guardas do Sinédrio são mandados para prender Jesus enquanto ele ensinava. Os guardas voltam sem Jesus e os líderes do Sinédrio perguntaram: cadê? Nós mandamos vocês buscarem um homem. Por que vocês não trouxeram? E os soldados disseram: nós não pudemos prendê-lo. Ninguém fala como esse homem fala. Vejam como era difícil derrubar Jesus. Mas agora eles inventaram uma artimanha. A artimanha está montada. Jesus ou condena a mulher ou transgride a lei de Moisés. Ou ele transgride a lei dos romanos ou a de Moisés. De todo jeito eles pegavam Jesus de alguma forma. Se você notar, foi esse mesmo pensamento que houve no Sinédrio. Porque no Sinédrio Jesus foi condenado, qual era a acusação? Esse homem diz que ele é filho de Deus. Essa era a acusação. Se eles levam isso, Pilatos ia rir deles. Deixa ele falar que ele é filho de Deus, ele deve ser um doido. Então que o Deus de Israel, que nem Pilatos certamente seguia, estava sendo profanado segundo os hebreus, porque Jesus dizia ali. Então ele estava transgredindo uma lei de Israel, porque ele dizia que era filho de Deus. Quando Jesus foi condenado por ser filho de Deus, Jesus foi enviado. No caminho, eles trocaram o processo. E já eu explico questão processual. Eles trocaram o processo de Jesus. Jesus foi acusado de se dizer rei dos judeus. E quem podia pôr rei em Israel era César. Jesus estava sendo acusado de estar tentando tomar o lugar de Pilatos, para que assim Pilatos mandasse matar Jesus como um rebelde. Pilatos vai entrevistar Jesus como juiz e percebe que ele é um homem maravilhoso. Então Pilatos tenta soltar Jesus. E o resto da história vocês conhecem. Pilatos percebeu que era uma artimanha, que era uma, desculpem se eu vou ser direto, mas é assim que o homem é, era uma mentira, era uma falcatrua. Jesus é condenado por se dizer filho de Deus no tribunal e é levado, decidiram que ele ia morrer, mas para enrolar o governador, contar essa história que Jesus dizia que era rei dos judeus. Não era ele que dizia, era o povo que dizia. E estava certo, ele era realmente o rei. Mas para nós podermos caminhar, queridos, questão processual. Jesus está falando do processo. O hebreu tinha que seguir um ritual para julgamento. E diante do ritual, agora falando do penal também,
quando alguém era condenado por um pecado que fosse digno de apedrejamento, essa pessoa a primeira pedra tinha que ser jogada pela testemunha que foi no tribunal e disse. Não precisava, igual no Brasil, de você provar a culpa da pessoa. Bastava que 2 testemunhas ou mais dissessem: eu vi ele fazendo isso, eu vi ele errando. Está comprovado, ele vai ser apedrejado. Só que vocês 2 foram testemunha, vão jogar a primeira pedra. Por quê? O povo só acompanha o testemunho. A responsabilidade da condenação é das testemunhas. Se alguém provar que não houve crime, esses 2 seriam apedrejados por assassinato. Eles usaram o tribunal para matar pessoas que eles queriam que morressem. Então, em Israel, isso funcionava bem. Veja só, e o apedrejamento era uma das mortes mais piedosas. Jesus deveria, se é pela lei, ter sido não crucificado, mas apedrejado. Mas eles crucificaram Jesus, que era a morte que eles davam para os pagãos. Isso começa com os escravos fugitivos fenícios. Era uma morte tão terrível a crucificação, que eles usavam isso para botar medo nos escravos da Fenícia. E daí se popularizou por Roma. Então, Jesus devia ser apedrejado. Por que apedrejamento era uma morte mais? Porque era mais rápida. Conta, e você vai achar isso no livro de Henri Daniel Ropes, que se não me engano, é um suíço, ou é francês. Mas ele escreve um livro chamado Vida Diária no Tempo de Jesus. Muito bom o livro. E lá ele conta que o hebreu empurrava a pessoa de cima de um precipício, não muito alto, e a pessoa, então, quando caía, já ficava zonza. Era uma maneira de deixar ela fora. E de lá de cima eles jogavam pedra até que a pessoa morresse. Esse era a condenação. Muito mais humana aos olhos do hebreu do que... Veja que o hebreu aprendeu a amar o próprio inimigo. Isso era muito mais humano, era para cumprir a lei. Mas eles davam um jeito da morte ser menos dolorosa. Pelo menos entendiam assim. Bom, caminhando... Qual que era o processo que Jesus estabeleceu? Falou, então vamos fazer o processo. Quem de vocês que está aqui pronto para apedrejar, que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Jesus não está dizendo que ele não tem o direito de condenar. Jesus tem. Mas Jesus caminha com a lei de Moisés. Então apedrejem sim. Matem a mulher. Mas a primeira pedra tem que ser jogada por alguém que não tenha pecado no meio de vocês. E eles olharam um para o outro e disseram, quem de nós vai ter a ousadia de dizer que não tem pecado? E eles foram acusados pela consciência, os mais velhos e tal, saíram, perderam a luta para Jesus, porque no processo que Jesus estabeleceu, as testemunhas, no caso aí, quem não tinha pecado, é que teria o direito de condená-lo. Se algum homem entre nós não tem pecado, esse deve ser o juiz de toda a humanidade. Concordam comigo? Alguém que não se corrompeu, alguém que chega aos 40, 30 anos, sem nunca ter praticado nada contra a lei, esse tem que ser o juiz dos homens. Esse é o representante de Deus.